Obrigada, bom dia a todos. Quero agradecer o convite e parabenizar a organização do evento, principalmente por colocar um tema desse tão relevante, que tem sido na nossa prática com os pacientes com tuberculose e aqueles com tuberculose latente. Bom, vou colocar aqui então para vocês o que a gente faz lá no laboratório, né? Eu falo que eu estou invadindo um pouco aqui o congresso só de médico, mas a gente precisa fazer essa interface, é imprescindível a gente fazer essa interface. Então, primeiro eu quero definir, bem interessante essa parte de definição, o que é a tuberculose latente. Então, é o estado de estimulação persistente do sistema imune por antígenos do Mycobacterium tuberculose sem evidência de manifestação clínica da doença. Não tenho um teste padrão ouro para a detecção da infecção pelo Mycobacterium tuberculose, ok? A gente ainda não tem isso. E considerando que a principal diferença da TB ativa é a ausência da doença e que a infecção nem sempre é latente, isso aqui é um tema bem complexo. A gente pode, então, dizer que a infecção que a gente chama de latente, na verdade, é TB infecção. Muitos têm agora colocado a questão, em vez de falar tuberculose latente, falar tuberculose infecção. E esse é um processo contínuo. Como é que isso ocorre? Ele depende muito do balanço entre bacilo e hospedeiro. Vou mostrar um pouquinho isso para frente para vocês. E a maioria das pessoas infectadas, ela não vai apresentar o sintoma de TB, mas elas têm um risco de adoecer. Então, eu vou ter a exposição desse paciente, 20 a 25% dos indivíduos vão ser infectados, 5% vão desenvolver a doença e os demais vão ter a doença controlada pelo sistema imune. Mas desta população, 5 a 10% vão reativar. Então, aqui eu tenho a população não infectada, quando ele é infectado, então eu tenho aqui uma gama de testes em que eu posso fazer essa detecção. E depois, quando ele realmente tem a tuberculose ativa, eu tenho uma outra gama de testes que eu posso fazer essa detecção. Como que é esse balanço entre bacilo e hospedeiro? Este artigo aqui, ele mostra de uma maneira muito clara. Então, aqui eu tenho o indivíduo que não foi infectado, e aqui eu coloquei em vermelho exatamente o que a gente tem chamado de tuberculose latente. Só que dentro disso, eu tenho uma nuance. Veja que aqui a gente tem setinhas que vão e voltam. Por quê? Porque se eu tenho um sistema imune ativo, eu vou controlar esse bacilo. Se esse sistema imune, ele vai perdendo essa atividade, eu vou tendo força do bacilo e ele vai começar a crescer, ele vai começar a se desenvolver no paciente. Então, aqui, num bacilo dormente, eu vou ter, então, os testes IGRA, PPD, eu consigo fazer essa definição. No entanto, o que a gente tem chamado de TB incipiente já é alguma coisa em que eu tenho um bacilo viável, só que ele está muito lento. E aqui a gente ainda tem desenvolvimento de testes para poder fazer essa detecção. Por quê? Porque é a hora da virada da chave. Seria muito interessante a gente saber isso, né? Mas a gente ainda não tem um teste que possa fazer essa detecção. Aqui, onde a gente chama de TB subclínica, eu já tenho um bacilo replicante, só que esse paciente não tem sintoma, esse paciente ele não tem sinais ainda. Eu posso fazer esse diagnóstico já por radiologia e, às vezes, eu consigo até pegar na microbiologia, mas isso não é, assim, uma coisa muito interessante. A partir do momento em que eu realmente tenho uma replicação mais volumosa deste bacilo, aí eu começo a pegar esses testes já da microbiologia. Por que eu vou detectar a tuberculose latente? Porque o Ministério está mandando. Não, pera. 5 a 10%, então, desses pacientes, que foram infectados, eles vão reativar. Eu preciso parar a doença nesse momento, antes que ele ative. E eu tenho um risco maior, lembrando, de indivíduos imunocomprometidos. E no reporte feito pela Organização Mundial da Saúde em 2023, eles mostram que em 2022 o número de casos novos ele foi muito maior, foi o maior número desde que eles começaram a fazer esse monitoramento, que foi em 1995. E muito acima da linha base do que eles tiveram
no pré-Covid. Então, esse número, provavelmente, ele inclui um número considerável de pessoas que desenvolveram tuberculose nos anos anteriores, mas que, por conta do diagnóstico e do tratamento que foram atrasados por conta da pandemia, a gente teve problemas com essas pessoas. Lembrando que países que têm alta carga de TB precisam considerar esta pesquisa de tuberculose latente. Por quê? Porque é só dessa maneira que a gente vai conseguir atingir a estratégia pelo fim da tuberculose. E é imprescindível identificar e intervir nos casos de TB dessa população para a gente poder reduzir a morbimortalidade. E aqui eu coloco alguma coisa que está muito saliente em um dos guidelines da Organização Mundial da Saúde. A decisão de testar tuberculose latente deve implicar na oferta do tratamento preventivo. Bom, o que a gente tinha? PPD, desde 1908, olha isso. A gente tem utilizado o PPD para diagnóstico. Uma injeção intradérmica de um derivado proteico purificado, ou seja, a gente usa toda a proteína da micobactéria para poder fazer esse antígeno. O que isso implica? Então, eu tenho uma mistura de antígenos que também podem estar em outras micobactérias que não são tuberculosas, ou então na cepa BCG. Então, aqui que nós temos um problema. Eu posso ter também resultados falsos negativos, cerca de 10 a 25% dos pacientes eles não vão reagir, sendo a maioria desses pacientes com problemas do sistema imune. Mas não são só esses problemas, né? A gente também tem problemas com armazenamento incorreto, administração, leitura incorreta. A gente está perdendo muita gente que sabe fazer essa leitura, né? Está se aposentando e não tem reposição de gente. Isso é um grande problema. Mas, a partir de 1980, vocês viram o gap, né? De 1908 a 1980, coisa pouca. A gente teve o desenvolvimento de testes que fazem a detecção da liberação do interferon gama. Esses testes eles vão medir a resposta imune aos antígenos proteicos micobacterianos específicos. Então, os IGRAs atuais, eles estão utilizando antígenos localizados em regiões que não estão presentes na maioria das MNTs. Highlight esse pedaço, na maioria. E que são mais específicos que o PPD. Então, eu tenho a utilização agora de CFP10, ESAT6 e TB7. A vacinação com a BCG não leva a um IGRA positivo, mas a infecção por algumas micobactérias não tuberculosas, como essas aqui, que são essas aqui que eu coloquei para vocês, pode gerar um IGRA positivo, ok? Por quê? Porque essas espécies, elas compartilham de sequências de genes que codificam para esses dois antígenos. Então, foi um grande marco a gente conseguir detectar esses antígenos específicos. Isso foi conseguido com o sequenciamento do genoma total de micobactéria tuberculosas, e a gente identificou as regiões de diferença. O que é importante? Nessa região de diferença 1, que está ausente na cepa BCG e na maioria das MNTs, é que eu tenho codificado o ESAT6 e o CFP10. Então, aqui é a importância. E aqui eu tenho todas essas espécies que possuem essa região. Com esses antígenos identificados, então, agora eu tenho também metodologias que conseguem fazer a detecção desses antígenos. Então, eu tenho o ELISA, a gente tem aqui uma fotinho dele, o L-spot, citometria de fluxo, fluorescência de nanopartículas e, além do interferon gama, eu também tenho desenvolvimento hoje de técnicas que estão utilizando outros alvos, ok? É bem interessante isso, porque muitas vezes a gente tem problema na detecção de interferon gama. E ao longo do tempo, como que a gente viu isso sendo desenvolvido? Então, a gente tem lá a prova tuberculínica, e aí a gente tem os testes quantiferon, T-spot. Então, aqui eu tenho um teste baseado em ELISA, L-spot, aqui um teste cutâneo. Então, a gente viu
não só a gente tem um PPD feito de uma mistura de antígenos, mas agora eu também tenho testes cutâneos que são formulados a partir desses antígenos específicos. É uma melhoria nessas tecnologias, até a gente chegar em técnicas que utilizam nanopartículas. Infelizmente, esse teste aqui foi descontinuado, esperamos que eles voltem a produzir isso. Só para vocês verem, vocês não vão conseguir enxergar, mas isso aqui é o tanto de teste que a gente tem hoje em dia, de testes cutâneos e testes IGRA que estão sendo feitos. E cada um tem uma modificaçãozinha aqui, uma modificaçãozinha ali, e aí você vai perguntar, mas qual é o melhor? Difícil responder isso. Vamos pensar, como que eu vou fazer o diagnóstico da tuberculose latente? Pela clínica, pela radiologia e pelo teste laboratorial. Ou eu vou fazer uma prova tuberculínica, não necessariamente laboratorial, mas eu vou fazer um IGRA. Então, a gente tem aqui, já conhecido, o teste IGRA, que espero que todo mundo já conheça ele. A gente vai ter, então, a detecção indireta da latência por meio da detecção do interferon gama, e eu vou dizer se ele é reagente, não reagente ou indeterminado. Então, aqui, nesse teste IGRA, eu vou usar, para identificar a resposta in vitro, a peptídeos antigênicos que estão associados à infecção. Lógico, tanto o PPD quanto o IGRA possuem as suas desvantagens. Qual que é a desvantagem do IGRA, que todo mundo está, nossa, mas esse é o teste que vai resolver o nosso problema? Eu preciso ter laboratório. Eu preciso ter um laboratório que tenha uma infraestrutura para fazer um teste de ELISA, que não é alguma coisa muito simples. Então, esse é o teste que nós temos hoje sendo fornecido pelo Ministério da Saúde, o QuantiFERON Gold Plus. A gente utiliza os 3 antígenos, EXAT6, CFP10 e TB7. Essas proteínas, elas vão estar no cansaço, no Zugai e no marino, e a gente utiliza esses 4 tubinhos aqui para fazer a coleta de sangue para a estimulação e a obtenção do interferon gama. Muito bem, aqui a gente tem a interpretação desse teste, que muitas vezes não é muito fácil, mas que a gente precisa prestar muita atenção. E qual que é a atenção que a gente tem que tomar? Lembrar que o nível medido de interferon gama ainda não foi correlacionado com o estado ou o grau de infecção, o nível de capacidade de resposta imunitária ou com a probabilidade de progressão de doença ativa. Então, eu posso ter conversão ou reversão desse teste. Ah, mas eu fiz um teste IGRA em janeiro e depois o paciente fez um teste IGRA em junho e deu diferença. Vai dar muita diferença, porque nós temos uma série de características que precisam ser levadas em conta. Nós tivemos um problema desse no laboratório. A paciente questionou um teste IGRA positivo feito na nossa rede, depois de 3 meses foi na rede privada, fez um teste IGRA que deu negativo. É válido isso para a gente considerar com relação à inclusão em um tratamento preventivo? Aqui só para mostrar para vocês como que se deu todo esse processo de implantação do teste IGRA. Então, a partir de 2022, nós temos a rede de São Paulo realizando esse teste. E, só para lembrar vocês, quem é que está sendo recomendado para poder fazer o teste IGRA nesse momento? Então, assim, lembrando, ou você faz um PPD, ou você faz um teste IGRA. Não precisa dos 2 resultados. Não impeça o tratamento do seu paciente porque você não tem os 2 resultados. Certo? A gente tem visto muito isso e é extremamente importante que essa informação seja difundida. Aqui eu apresento para vocês a nossa rede IGRA de São Paulo. O que a gente fez? É aquela questão, nós temos que ter laboratórios especializados para fazer isso. Temos no estado inteiro? Não, não temos. Como é que a gente cobre todo mundo? A gente cobre todo mundo fazendo uma rede e as áreas de abrangência. Então, foi isso que a gente fez.
Hoje nós estamos trabalhando com 14 laboratórios e 6 laboratórios de suporte. Por quê? Porque a gente tem região, está vendo isso daqui? Cobrir 400 quilômetros de diferença. Eu tenho que esperar, só posso ter uma lacuna de 16 horas entre a coleta do material e realização do teste. Eu não vou, em 16 horas, fazer essa cobertura dessa distância. Então, eu tenho laboratórios que não têm total complexidade de fazer, mas eles conseguem chegar na metade do caminho e fazer com que a minha amostra seja cuidadosamente guardada no momento em que a gente pode fazer o congelamento. E mostrar para vocês o quanto que a gente está trabalhando. Então, veja, o Dr. Sidney mostrou um aumento da detecção de LTB, e quando você olha 2022 é o pico. 2022 foi quando a gente começou a fazer IGRA. E a gente tem visto, a gente teve aqui um problema de insumo também, infelizmente, acontece isso por conta das compras, mas a gente vê que a sua total utilização veio quando a gente teve a recomendação para pessoas que têm uso de imunobiológico. Então, mostrar aqui para vocês que a gente também tem uma variação de positividade entre as populações atendidas. A gente está vendo uma positividade muito alta em crianças e uma demanda muito grande pelo teste em populações que vão usar ou em uso de imunobiológico. E a gente viu que esse dado ele tem se mantido. Então, veja, as crianças eles estão em torno de 25% a 27% de positividade, maior do que de HIV, que a gente esperava que fosse mais. Mas a gente também observa isso, é uma questão muito interessante, que dependendo da população atendida pelo laboratório, eu vou ter uma positividade diferente nesse laboratório. Então, isso é um indicador muito importante quando a gente trabalha com qualidade laboratorial. Eu vou ter que analisar caso a caso para ver se eu realmente estou fazendo aquele teste de maneira adequada, correta e entregando o resultado correto para esse paciente. Então, veja aqui, eu dei um exemplo. Então, aqui eu tenho a positividade com relação a 2024, esse dado ainda é só dos 6 primeiros meses, e aqui eu tenho um determinado laboratório. Veja, esse laboratório, ele atende muito mais pacientes com imunossupressão, outra que no HIV. Veja, a positividade dele de criança é de 9%. Por quê? Porque ele quase não atende criança. Enquanto que a positividade geral de criança é 27%. Então, perceba que eu tenho também uma positividade dependente dessa população. E a gente tem visto que a população de crianças ela tem sido mais afetada. Essa é uma grande necessidade que nós temos hoje, verificar as nossas crianças, porque elas estão sofrendo mais com relação a isso. Então, aqui para mostrar meu último slide, o que eu mostro de mais importante, qual é o nosso maior desafio? É realizar a cascata de cuidado do paciente infectado. Então, primeiro, eu vou identificar a população-alvo, como? Fazendo a testagem para a tuberculose latente e verificando se esse paciente realmente tem tuberculose latente ou se ele tem uma TB ativa. Então, a necessidade de fazer o teste de latente e fazer o raio-x desse paciente. Muito bem, é tuberculose latente, então eu tenho que recomendar o tratamento, eu tenho que mostrar para esse paciente a importância desse tratamento, porque muitas vezes eles falam, mas eu não estou doente, para que eu vou tratar? E isso acontece muito mais na questão de pacientes que são profissionais de saúde. Como que a gente faz isso? Essa é uma questão que a gente precisa trabalhar agora, uma recomendação, alguma coisa que a gente trabalhe de forma a realmente fechar cada vez mais a questão de transmissão da tuberculose. Preciso seguir esse tratamento, preciso finalizar esse tratamento para que realmente a gente possa alcançar a estratégia pelo fim da tuberculose. Quero agradecer a atenção de todos vocês, fico à disposição para perguntas.